Olá, tudo bem? Vamos resolver os exercícios de aula das aulas 25 e 26 do seu livro 2. Exercício 1. Uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes, então vamos anotar aqui, né, a intensidade da corrente 10 amperes, é mantida em um condutor metálico durante 4 minutos. Então temos o tempo aqui de 4 minutos. 4 minutos em segundos dá 240 segundos, que é 4 vezes 60. Letra A. Determine a carga elétrica que atravessa o fio. Então, basta usar a definição de intensidade de corrente, né? Intensidade de corrente igual a carga elétrica pelo tempo. Então, teremos 10 amperes, carga elétrica por 240. Então, vai dar uma carga elétrica de 2.400 ou 2,4 vezes 10 a terceira. Aí, como eu estou usando a corrente em ampere e o tempo em segundos, tudo no sistema internacional, então a carga também fica no sistema internacional, que é o Coulomb. Aí, na letra B, ele pede o número de elétrons que atravessam a referida secção. Então, eu estou usando o módulo da carga, tá? Então, aí, para achar o número de partículas, a gente faz módulo da carga igual número de partículas vezes o módulo da carga elementar. Que você tem que saber de cor, né? Que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 a terceira igual número de partículas vezes 1,6. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então aí o número de elétrons, número de partículas, vai ficar de 1,5 vezes 10 a 22 elétrons. Aí não confundam esse E, que é carga elementar, com esse E menos, que é a abreviação de elétrons. Aí eu sei que são elétrons porque ele falou que são elétrons. Vamos para o exercício 2 agora. Dependendo da intensidade da corrente elétrica que atravesse o corpo humano, é possível sentir vários efeitos, como dores, contrações musculares, parada respiratória, entre outros, que podem ser fatais. Suponha que uma corrente de 0,1 ampere, então corrente elétrica 0,1 ampere, atravesse o corpo de uma pessoa durante 2 minutos, então, intervalo de tempo 2 minutos. Aí passa segundo, né? 2 vezes 60 dá 120 segundos. Qual o número de elétrons que atravessa nesse tempo? Então eu vou usar tudo no sistema internacional. Então vai ficar corrente elétrica igual módulo da carga pelo tempo. Então a corrente é de 0,1, módulo da carga é o que eu vou achar, tempo 120. Então o módulo da carga vai ser de 12 coulombs, que vai dar 0,1 vezes 120. Aí eu quero o número de partículas. Então daí a gente faz módulo da carga, número de partículas vezes o módulo da carga elementar. Então vai ficar 12, número de partículas vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então aí o número de partículas vai ficar de 7,5 vezes 10 a 19 elétrons. Não se esqueça que esse E aqui, ó, é a carga elementar, já esse E menos é a abreviação de elétrons. E aí, então vai ficar a letra C. Vamos resolver agora a questão 3, que é da Estadual do Rio de Janeiro. Aceleradores de partículas são ambientes, né, onde partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento,
como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, que é o CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação do mundo. Considere as seguintes informações para compreender seu funcionamento. Então, ó, vai grifando, né? Porque a gente vai usar todos esses dados. Os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3.000 pacotes que constituem o feixe do acelerador. Esse 3.000 pacotes de prótons a gente vai usar para determinar o número de prótons. Esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de cerca de 30 km de comprimento. Então isso é um deslocamento, ΔS, grifa aí. Cada pacote contém aproximadamente 10 elevado a 11 prótons, que se desloca com velocidade próximas à da luz. Então aqui eu já tenho o número de prótons. Então a quantidade de prótons são de 3.000 pacotes, sendo que cada pacote carrega 10 elevado a 11 prótons. Não se esqueça que esse P+, é a abreviação da palavra próton. Então, o número de partículas, a quantidade de prótons, é de 3 vezes 10 a 14. Esse P+, aqui é só a abreviação da palavra prótons. Então, aqui eu já consegui calcular o número de prótons, o número de partículas. Aí ele fala que essas partículas se deslocam por um anel de comprimento, então por um ΔS de 30 quilômetros, né, que equivale a 30.000 metros, com velocidade próxima da luz. Aí continua lendo, ó. A carga do próton é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, então eu consigo achar a carga total, porque eu tenho o número de prótons, e a velocidade da luz 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então eles andam, né, se deslocam por uma distância de 30.000 metros com a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Aí ele pede nessas condições a ordem de grandeza da corrente elétrica em ampere. Então pensa comigo, se eu tenho velocidade de deslocamento, eu tenho o tempo que gasta. Se eu tenho o número de partículas e a carga de cada partícula, eu tenho a carga. Carga por tempo é igual a corrente. Então esse é o caminho, né? Então, ó, aqui em cima eu vou achar a carga total. Primeiro, então vamos lá, ó, carga é número de partículas vezes a carga elementar. O número de partículas eu calculei aqui, né? Ó. Então vai ficar a carga 3 vezes 10 a 14 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então eu vou ter uma carga de 4,8 vezes 10 a menos 5. Isso está em Coulomb. Vamos guardar essa carga. Aí agora, analisando o deslocamento e a velocidade, eu tenho o tempo que gasta. Aí a gente vai fazer um V ΔS sobre ΔT. Velocidade 3 vezes 10 oitava, deslocamento 30.000 metros pelo tempo. Então esse tempo aqui, ó, ele vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 4, e está em segundos. Então aí se eu tenho a carga total, né, tá aqui, ó, e o tempo total, eu tenho a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica. Então aí vai ficar intensidade da corrente módulo da carga pelo tempo. Intensidade da corrente, 4,8 vezes 10 a menos 5, dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Então a intensidade da corrente vai ser de 4,8 vezes 10 a menos 1 ampere. Aí ele está pedindo a ordem de grandeza dessa corrente. A ordem de grandeza seria 10 a menos 1. Porém, não tem 10 a menos 1 aí na resposta. Ó. Se você olhar,
Aí, como não tem 10 a menos 1, ele deve estar usando o critério de aproximação do raiz de 2. 4,8 é maior do que raiz de 2. Então, como é maior do que raiz de 2, a gente soma 1 no expoente, ficando 10 elevado a 0. Então, essa é a resposta, ó, que é a letra A. Não é porque é o mais próximo de 10 a menos 1, não. É porque ele está usando aquele raiz de 2 para critério de aproximação de ordem de grandeza. Se o número que multiplica a potência na base 10 for maior do que raiz de 2, você soma 1 no expoente. Tudo bem? Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.